Eu estou muito contente de poder estar com você e podermos discutir, conversar e aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. Quando Deus criou este planeta, Ele criou também o tempo, o nosso tempo. Isso está na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 26. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ele criou o nosso tempo, o dia de 24 horas, a semana, o mês, o ano. Mas esse é o nosso tempo. A própria Bíblia diz em 2 Pedro que para Deus é diferente. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E sabe, nós vamos ver que Deus sempre procurou se comunicar com o homem através do tempo. É interessante como a cada final de semana, a cada sábado, ele se reunia com o homem. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Era um tempo especial que o homem dedicava para conversar com seu Criador. Mas depois disso, não foi diferente, não. Você se lembra de algumas histórias, por exemplo, aqueles 7 anos de fartura e os 7 anos de fome que foram dados àquele faraó do Egito. Lembram-se? Os 40 anos que o povo de Israel passou lá pelo deserto. Tudo baseado na Bíblia e com respeito ao tempo. Os 70 anos de cativeiro do povo de Israel lá na Babilônia. Bom, e nós temos assim uma curiosidade com respeito ao tempo, né? O que vai acontecer no futuro? E é por isso que hoje existe tanta gente que diz que pode prever o futuro. Você já reparou que quando a gente passa pelas ruas, existem pessoas que leem as mãos, existem outros que leem as cartas, alguns jogam búzios, e todos dizem que podem prever o futuro, dizer o que vai acontecer. Mas na realidade, só a palavra de Deus é que pode prever o futuro. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em Isaías 46, 9 e 10. Notem o que o próprio Deus fala para você. Isaías capítulo 46, versos 9 e verso 10. Deus diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus sempre avisa o que vai fazer. Ele não pega o homem de surpresa, não. Olha, o livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, tem um texto que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar a seus servos, os profetas? O que significa coisa alguma? O que quer dizer coisa alguma? Eu acho que poderia parafrasear essa frase dizendo assim: certamente Deus não vai fazer nada sem avisar a seus servos, os profetas. E é isso mesmo. Deus avisa sempre. Com certeza, olha, o dilúvio foi anunciado. Deus avisou a Noé, e não só avisou que teria o dilúvio, ele também deu instruções como se salvar do dilúvio, através da construção da arca. Também Deus falou para Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e nesse caso ele enviou 2 mensageiros, 2 anjos, que foram pessoalmente retirar Ló da cidade ímpia de Sodoma. O livro Desejado das Nações, que é um livro que conta a história de Jesus, diz assim: Deus sempre tem dado aos homens advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. O castigo normalmente vem sobre os desobedientes e os incrédulos. Esses normalmente não sabem o que vai acontecer. Eles imaginam que conhecem o futuro, mas não conhecem o futuro descrito por Deus na sua palavra. Sabe, dentro da Bíblia nós encontramos o segredo da felicidade, o segredo da prosperidade, o segredo da segurança, e tudo isso está nas profecias.
É por isso que a Bíblia diz, em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui está o segredo da segurança. Crer em Deus traz segurança. E hoje em dia as pessoas procuram tanto segurança, na verdade. Mas continua dizendo que crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer a prosperidade? Creia nos profetas de Deus. Abra a palavra de Deus, estude as suas profecias, conheça o futuro, conheça o que vai acontecer mais à frente. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, não desprezeis as profecias. E não devemos mesmo desprezar as profecias. Algumas pessoas pensam que é muito difícil traduzir, interpretar essas profecias. Mas olha o que a Bíblia diz em Jeremias 33, verso 3. É o próprio Deus falando às pessoas. Deus diz assim, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É Deus quem está falando. Ele está dizendo que quer passar para você o seu segredo, os seus mistérios, aquilo que você não sabe. E nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe. O nosso futuro, o futuro do nosso planeta está nas mãos de Deus e Ele conhece o futuro. Agora, como é possível a gente entender a profecia? A profecia é algo assim meio matemático, né? Você começa a estudar, aprende um pouquinho mais um pouquinho, e até que você está entendendo muita coisa. Olha o que diz 2 Pedro 1,19, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, segunda carta escrita por Pedro, 1,19, eu leio da seguinte maneira. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Aqui diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Olha que coisa. Vai brilhando. A princípio você não sabe o que vai acontecer, está tudo escuro. Mas a palavra de Deus, o entendimento de Deus vai fazendo com que brilhe. E você começa a ter claridade sobre o que está acontecendo. Quanto mais você reestuda, mais a sua mente se abre. E você percebe que aquilo tem a ver com a Bíblia. Aquele acontecimento tem a ver com a Bíblia. Aquilo é importante. Você sabia que a Bíblia tem mais de 1000 profecias? E praticamente 90% dessas profecias já se cumpriram à risca. Faltam 10%. E como 90% se cumpriu exatamente como Deus disse, nós confiamos que os demais 10% vão se cumprir também. Com certeza. Existem 2 livros proféticos na Bíblia. São livros fantásticos. O primeiro deles se encontra no Velho Testamento e leva o nome de Daniel. O segundo se encontra lá no finalzinho da Bíblia e recebe o nome de Apocalipse. Alguns dizem assim, mas eu não consigo entender Daniel. Mas sabe, isso era profético. Até um tempo não era para entender mesmo. Daniel, capítulo 12, verso 4, diz assim, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E você sabia que nós estamos vivendo justamente no tempo do fim? Alguns dizem que não conseguem entender, mas isso também era profético. Olha, Daniel, capítulo 12, lá no verso 4, nós vemos Deus falando exatamente isso. Ou melhor, Daniel capítulo 12, verso 10. Diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Só os sábios podem entender. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, os maus continuarão na sua maldade e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Quando você vê o que está acontecendo hoje, você vê um tsunami destruindo milhares de vidas. Você vê 2 prédios caindo e matando muitas pessoas. Você vê muitos terroristas atacando vários lugares. Você vê e sabe o que está acontecendo. Jesus deu vários sinais sobre o que ocorreria nos últimos dias. O livro de Daniel, falando sobre o rei do norte e o rei do sul, demonstra basicamente o que está acontecendo nos nossos dias. O próprio Apocalipse, em suas profecias, também faz a mesma coisa.
Que coisa fantástica, né? E Daniel 12, verso 4, mostra como seria nos últimos dias. Diz assim na linguagem de hoje: e você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. Será que é possível entender as profecias? Daniel 2, aquela grande estátua que aparece lá. Depois aqueles animais estranhos que aparecem em Daniel 7, em Daniel 8. Ou quem sabe você vai lá para o Apocalipse, aquelas 7 igrejas, os 7 selos do Apocalipse. Aquele número misterioso do anticristo, 666. Ou aquela batalha fantástica do Armagedon. Será que é possível entender tudo isso que está na palavra de Deus, especialmente nesses 2 livros proféticos? Claro que sim. A Bíblia diz que os sábios entenderão, e eu acredito na Bíblia. O detalhe é saber como a gente faz para ser sábio, não é verdade? Você tem uma ideia como se pode ser sábio? Bom, a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Mas sabe, Apocalipse, alguns dizem assim, é um livro fechado. E eu gostaria de abrir justamente neste livro para que ele não fique mais fechado, né? Já fique aberto. Apocalipse capítulo 1, eu vou ler do 1 até o 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Deus deu esse livro para mostrar o futuro, que vai acontecer em breve. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sabe, Apocalipse é uma palavra grega, significa revelação. Não é um livro fechado, é a revelação de Jesus Cristo, já começa dizendo aqui, revelação de Jesus Cristo, que está aqui para mostrar o que vai acontecer no futuro. Aqui está a história do futuro através das profecias. O problema é que só os sábios entenderão. E agora? Como é possível ser sábio? Quer ser sábio? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios. Efésios é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E ele dá aqui o segredo da sabedoria. Está em Efésios capítulo 5, versos 15 até o verso 20. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olha como agem os sábios. Vou continuar lendo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que agem os sábios. Eles aproveitam o tempo, cada oportunidade. Se eu tenho uma oportunidade para aprender mais da palavra de Deus, eu vou lá e estudo a palavra de Deus. E aí eles vão compreendendo qual é a vontade de Deus. Ah, Deus quer que eu faça isso? Esse é o dia de Deus? Vou guardar o dia de Deus. Deus quer que eu tenha um estilo de vida assim? Vou ter um estilo de vida assim. Eles não possuem vícios, porque o vício entorpece a mente, ele não consegue pensar direito em Deus. Então, qualquer vício, é a bebida, é o fumo, as drogas, o sábio foge disso. Só os tolos utilizam esse tipo de coisa. Eles são cheios do Espírito. Deus vai derramando o Espírito do entendimento sobre a pessoa. E a pessoa começa a compreender a palavra de Deus, começa a compreender as profecias. E mais, com isso ele começa a ficar animado. E ele anima outras pessoas. E ele canta, ele é feliz. Ele tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de segurança. E ele está sempre agradecido. Ah, sempre dando graça. Ai, meu Deus, como é que pode o Senhor me mostrar isso na palavra de Deus? Eu saber que vai acontecer isso, porque eu vou me preparando. Quando eu sei o que vai acontecer no futuro, eu já me preparo. Um outro segredo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e verso 15. Vou abrir aqui, diz o seguinte, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que é que torna a pessoa sábia? As Sagradas Letras. Ah, quais são as Sagradas Letras? Essas que estão aqui na Palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas se por acaso você ainda acha que falta sabedoria, você tem feito de tudo. O livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai lhe dar abundantemente. Olha que coisa maravilhosa. Ajoelhe-se e fala: Senhor, eu me sinto assim um pouco burrinho, né? Eu não entendo muito as coisas, eu leio, mas não compreendo. Outro dia uma pessoa dizia para mim assim, sabe, o meu irmão me deu uma Bíblia, eu era muito novo, e ele falou assim, leia a Bíblia. E eu comecei a ler, não entendi nada. E aí meu irmão disse assim, olha, rapaz, você tem que orar, pedir a Deus que lhe dê entendimento. Eu falei, não, eu já sou grande, eu posso entender. E ele leu de novo, uma série de trechos, falou, não entendi nada. Só quando eu pedi a Deus que me ajudasse, é que eu passei a compreender pouco a pouco as Escrituras. É assim mesmo. Só Deus pode dar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. Bom, fazendo isso, você vai perceber algumas coisas da Bíblia, alguns episódios da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus veio a primeira vez, ele havia planejado cada detalhe e ele avisou. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Os profetas, eles falaram o que iria ocorrer. Vou dizer uma coisa para você, existem 330 detalhes que foram profetizados sobre a vida de Jesus. E todos eles foram se cumprindo um a um. Porque Deus não faz as coisas de improviso. Deus diz que vai acontecer e acontece mesmo. Tudo se cumpriu 100%. E se cumpriu 100% na primeira vinda de Cristo, com certeza vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. Olha, eu gostaria de ler com você um pouquinho aqui do Apocalipse. Se você tem sua Bíblia aí, abre logo no começo. Apocalipse, capítulo 1. Só para lhe dar alguns exemplos de algumas previsões que o próprio Deus fez através da sua palavra. Apocalipse 1, verso 3 diz assim, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha aí, o tempo está próximo e a gente está esperando. Perto está o dia em que todas essas coisas acontecerão. Depois nós temos já o verso 4. O verso 4 diz assim, ele fala que está falando da sua dedicatória, mas ele diz assim, graça e paz lhe sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era, e vou dizer uma coisa para você, aquele que há de vir. É mais uma promessa da volta de Jesus. No verso 3 tem uma promessa e no verso 4 outra promessa. Agora, Apocalipse 1, verso 7, continuando um pouquinho mais. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mais uma profecia da segunda vinda de Jesus. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Você percebe que o Apocalipse está falando de um futuro glorioso? De um futuro maravilhoso? E os dois últimos capítulos de Apocalipse, é o capítulo 21 e o capítulo 22. Eu vou até pedir para você ler em casa. Tome aí, leia inteirinho, porque ele descreve justamente o novo céu, uma nova terra que João viu. E eu gosto especialmente dos versos 4 e 5 do capítulo 21. Diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já pensou o que é viver num lugar onde não tem pranto, não tem luto, não tem dor? Essas coisas horríveis todas já passaram. E agora tudo está novo. Um lugar maravilhoso, um planeta que não está mais dominado pela maldade. Olha, vale a pena. Esse é o seu futuro. Este é o meu futuro. Esse é o futuro daqueles que escolhem ficar com Deus. Um futuro glorioso, um futuro descrito aqui na Palavra de Deus. Esse é o futuro daqueles que procuram estudar a Palavra de Deus, procurando ficar mais sábios. Olha, o mundo parece sem esperança, mas quando estudamos aqui as profecias da Bíblia Sagrada, a gente vê que tem esperança sim. A gente passa a ter esperança numa nova sociedade. A gente passa a ter esperança em uma nova liderança. E quem será esse líder?
O próprio Jesus Cristo. Ele será o líder. Aqui vai ser o centro do universo. E, claro, quando você vê as profecias se cumprindo, você passa a ter esperança na segunda vinda de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? São João 14, capítulo 1 a 3, existe uma promessa que o próprio Jesus fez aos seus discípulos. E quando a gente abre aqui, a gente fica assim... Aliás, eu creio que você sabe de cor essa passagem. Ela fala muito ao meu coração e com certeza fala ao seu coração também. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não fique triste. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você já fez planos para ficar sábio? Compreender as profecias? Você já fez planos para estar junto com Jesus, o nosso Rei universal, aquele que vai ser o governador, o rei, a pessoa mais importante aqui neste planeta? Não existe futuro mais importante do que esse. Eu tenho feito esses planos. Quantas vezes eu tenho me ajoelhado e falado, Senhor, não me deixe, não me solte. Eu quero ficar contigo. Eu quero estar contigo naquele dia glorioso quando o Senhor estiver voltando nas nuvens do céu. Se você não fez esse pedido ainda, faça. Eu vou continuar falando disso, porque eu tenho que contar para as pessoas que as profecias dizem que Jesus em breve virá. Sabe, vai chegar um momento em que a gente vai olhar para cima e lá vai estar o Salvador. Ele não vai descer na terra, nós que vamos encontrar com Ele nos ares. Anjos gloriosos vão nos levar até lá. E vai ser algo fantástico, maravilhoso, poder estar com Jesus. O próprio Paulo diz que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E poderemos estar para sempre com o Senhor. Ah, que palavra maravilhosa é essa. As profecias dizem que Jesus voltará muito em breve. As profecias dizem como é que Jesus virá. As profecias mostram sinais que indicam que a volta de Jesus está muito próxima. Porque, afinal de contas, Deus não faz nada sem avisar antes. E hoje Ele está dizendo para você, olha filho, eu estou voltando. Como é que está a sua vida? Você já escolheu fazer essa viagem comigo. Você já escolheu morar comigo. Ah, tome a palavra de Deus. Estude a Bíblia Sagrada. Lembre-se, os sábios entenderão. Então seja sábio. Participe desse dia glorioso, o dia glorioso da vinda de Jesus. Eu gostaria de orar com você nesse momento para que você tomasse essa decisão, para que o Espírito Santo encha o seu coração. Ore comigo nesse momento, fazendo a sua decisão. Senhor Jesus, o Senhor conhece a este amigo, a esta amiga, que está assistindo esse programa neste momento. Coloque o teu anjo aí ao lado dela. Aqueça o seu coração com o Espírito Santo. E se ela ainda não tomou a decisão, se ele não tomou ainda a decisão de fazer parte do povo de Deus, aquele povo que vai estar de olhos abertos, olhando para ti, quando o Senhor estiver voltando nas nuvens dos céus, que ele possa tomar essa decisão agora, que ela possa tomar essa decisão agora e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador pessoal e eu quero viver na eternidade contigo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não desista. Cristo está voltando e as profecias indicam que isso vai acontecer muito em breve.